Você já parou para conversar alguma vez com algum vendedor de rua? Sabe como funciona esse tipo de trabalho? Como é a mentalidade de uma pessoa que trabalha com isso? Ainda não? Então hoje você vai ter essa oportunidade. Então prazer, meu nome é Bruno de Moura, eu sou um vendedor de rua e esse é o nosso canal O Taubatiano. E hoje vamos estar falando exatamente sobre isso. Como é ser um vendedor de rua? Como é a nossa mentalidade em relação a dinheiro, tempo e tudo isso e muito mais depois da vinheta. Vender na rua, para alguns, é uma oportunidade, para outros é uma maneira de fugir do trabalho convencional. Mas uma coisa que é certo é que se você se dedicar, você pode ganhar dinheiro em qualquer profissão, sendo com carteira fechada, ou num semáforo, ou vendendo no centro da cidade, enfim. Em qualquer lugar, em qualquer situação você faz dinheiro. E eu sou prova viva disso. Há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, eu comecei a vender na rua. Como vocês puderam ver em uma das fotos, na capa do vídeo, eu vendo água e paçoquita no semáforo e à noite eu vendo alguns produtos nos barzinhos aqui de Taubaté, nos barzinhos e baladas. Eu vendo à noite paçoquita, Trident, pirulito e cigarro. E funciona muito, galera, muito. E eu queria poder passar para vocês hoje exatamente como é a mentalidade de uma pessoa que vive disso daí. Eu, por muitos anos, eu paguei, por 2 anos aí praticamente, eu paguei a faculdade com a venda das ruas. E um pouco antes eu trabalhava como motoboy, que também é uma profissão muito digna e que muitas das vezes acaba sendo subvalorizada. Mas uma coisa eu quero falar para vocês, dá para trabalhar na rua e ganhar mais do que fechado. Porque fechado você se limita ao quanto você vai ganhar por hora, o quanto o seu patrão pode te pagar por 1 hora. E na rua não, dependendo do produto que você for vender, você pode ganhar 50, 100 reais a hora, às vezes menos, claro, mas tudo depende do produto, do local onde que você vai vender, mas principalmente do seu poder de comunicação, como que você se conecta com as outras pessoas. E as pessoas no semáforo, normalmente, de primeiro momento assim, elas como não te conhecem, elas acham meio estranho você chegar perto do carro delas. Mas o que é mais importante é você se colocar no lugar da pessoa. Se você também estivesse no carro naquele momento, sem conhecer a pessoa que está vindo te abordar, você vai ficar um pouquinho com medo, um pouco inseguro assim. Então, como que você pode fazer para que a outra pessoa não tenha medo? É você demonstrar com um sorriso, com a maneira de conversar com o carro da frente, de que você é uma pessoa tranquila, de que você é uma pessoa do bem, que você tem um propósito. Alguns utilizam cartazes, ou então plaquinhas, enfim. Eu não utilizo isso. Eu no semáforo vendo igual garçom, gravatinha borboleta, camiseta social, com um baldinho e a bandejinha embaixo. Coloco o baldinho em cima, coloco as águas, a paçoca em volta e vou vendendo. Então eu me trajei, eu coloquei a roupa para que quem me visse percebesse que eu sou uma pessoa trabalhadora, que eu não estou ali para pedir dinheiro ou para fazer mal para ela, para roubar ela, nem nada disso. Então, isso daí, com o tempo, as pessoas vão acostumando contigo, mas se coloca no lugar da outra pessoa. Hoje, infelizmente, os riscos, né, o perigo está muito perto da gente. Então, não é preconceito da outra pessoa, muitas das vezes, ela não te dá muita atenção. Tem algumas pessoas preconceituosas, sim? Tem. Mas não é só por isso, tá entendendo? Tem muitas pessoas boas. Pessoas que na primeira vez, por não te conhecer, ela vai ficar meio assim e tal. Mas depois, na segunda, terceira vez, ela vai comprar contigo e vai te tratar super bem. E eu sou prova viva disso. Tem muitas pessoas do meu convívio hoje, que tenho nas minhas redes sociais, ou até mesmo aqui no canal, que me conheceram no semáforo ou lá nos barzinhos à noite. E isso daí é muito legal, você criar amizades, criar conexões. E as pessoas cada vez mais têm procurado criar conexões umas com as outras. Porque da mesma maneira que o ser humano ao longo do tempo tem ficado mais frio, as pessoas também que sentiram que isso não é legal, têm procurado se conectar umas às outras. E o que eu aprendi em relação a se conectar com as pessoas é que sem essa conexão, você não consegue fazer com que essa pessoa compre o seu produto sem ser pelo dó. E dó é um sentimento muito ruim. E eu não quero que ninguém sinta dó de mim, porque eu sou um vencedor naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Né? Eu tenho minhas conquistas e você também tem as suas. Então,
não acredito, não gosto e não apoio o sentimento de dó. Quando alguém tem dó de você porque a pessoa está te colocando para baixo. E isso eu não gosto. Eu acredito muito que somos iguais e algumas diferenças que nós temos não nos torna totalmente distantes um do outro. Nós temos as nossas particularidades. Algumas pessoas querem trabalhar num escritório, outras querem trabalhar de frente com uma câmera ou se comunicando com pessoas na rua. Enfim, cada um vai ter uma área, cada um tem um gosto. E tudo bem, não tem problema em relação a isso daí. Se preocupa em ser o melhor naquilo que você se colocou para fazer. Eu coloquei na minha vida que eu quero ser um bom comunicador e é nisso que eu vou trabalhar. Eu não posso ficar me comparando com uma pessoa que trabalha numa fábrica ou uma pessoa que trabalha no serviço público. O que ele colocou para a vida dele é diferente do que eu coloquei para a minha. Então eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo que eu escolhi e evoluir com isso. E você pode sim ser um vendedor de rua, por exemplo, e ganhar 5, 6, 7 mil ou até mais. Dá, porque eu já tive meses que eu tirei mais de 5 mil, teve meses que eu tirei menos. Mas eu tenho amigos que tiram 7, 8 mil reais por mês vendendo produtos na rua. E muitas pessoas não acreditam nisso daí, mas só quem vive essa realidade da rua sabe o quanto a rua dá dinheiro. Tanto que hoje em dia teve muitas pessoas, ao invés de terem ido para aplicativo de corrida, por exemplo, por causa da pandemia, foram vender na rua e não se arrependem nem um pouco. Eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar fechado hoje, exatamente pela liberdade que eu tenho. Liberdade de tempo, a liberdade de eu ir ou não se eu não quiser, a liberdade de ganhos, porque eu posso ter um ganho exponencial. Eu posso ganhar num dia 80 reais, mas no outro dia eu posso ganhar 350, como já aconteceu várias vezes. Então, essa liberdade que eu tenho, ela também vem com o risco. O que é o risco? Por exemplo, no meu caso, onde está chovendo, se tiver muito frio e as pessoas não saírem de casa, então tem ali os prós e os contras. Mas sem sombra de dúvidas, os prós para mim são muito maiores do que os contras. E algo que eu acho muito interessante em relação à mentalidade de quem vende na rua é exatamente esse ponto da liberdade. A liberdade de você ir ou não, mas também isso traz muita responsabilidade para a pessoa. Porque se você não for, você não vai ter no final do mês igual uma pessoa fechada, que pode levar um atestado e conseguir reverter o dia dela, conseguir recuperar o dia dela. Quem trabalha na rua não tem isso. Então, o que eu acredito que dá certo para minha realidade é vender na rua. Eu não consigo mais ficar trabalhando 8 horas para outra pessoa para ganhar 40 reais, 50 reais. Isso daí para mim não funciona. E eu trabalho muito mais do que isso, contando de dia e noite, porém eu trabalho para mim. Eu tenho essa liberdade de tempo. E a liberdade de tempo é uma das coisas mais sagradas que o ser humano pode ter. O tempo não volta. O dia de ontem já passou e o dia de amanhã é tudo aquilo que você tem. Então, se dedica, cada dia, sabe, seja intenso no seu dia. Faça o melhor que você puder. Não importa se você trabalha para outra pessoa, se você trabalha para você. Dê o seu máximo, faça o seu melhor. Porque uma hora, se o seu patrão ele não reparar que você está se dedicando ao máximo, as circunstâncias da vida vai te trazer uma oportunidade maior do que você está tendo agora. Mas se dedica. As portas só abrem se você tiver com a chave na mão. Se você não tiver com a chave na mão, que nessa analogia é a dedicação, é estar preparado, as portas não passam por você. E se caso alguma delas passarem por você, como você não está preparado, você não vai conseguir abrir elas, você não vai conseguir alcançar aquele objetivo por você não ter se preparado. Então, o que eu ganhei de experiência e o que mudou na minha mentalidade por estar vendendo na rua é o senso do tempo. O tempo é algo que para um vendedor de rua é muito importante. Você valorizar cada minuto e fazer desse minuto uma oportunidade de evoluir. Algumas pessoas na rua realmente que vendem não tem essa mentalidade, mas são essas pessoas que acabam se perdem no tempo, não se mantêm constantes, não tem um progresso no quanto ela ganha. Porque a rua, se você pegar o dinheiro e já gastar,
amanhã você não consegue crescer, você não consegue vender mais. Então o que eu faço? Como que é a minha maneira de lidar com o dinheiro? Todo dia o dinheiro que eu faço, eu separo para poder comprar a mercadoria do dia seguinte, e a diferença, eu separo metade dela para investir para longo prazo, para minha aposentadoria, e a outra metade eu separo para os custos do dia a dia, da minha casa, né, que eu pago aluguel, esses custos. Só que sempre desses 50% do que eu deixei para os custos do dia a dia, uma parte dele sempre acaba sobrando. E essa parte eu vou deixando como uma reserva para que, caso eu precise repor mercadoria ou aconteça algum imprevisto, eu tenha na mão. Sempre tenha o controle financeiro. Por mais que você ganhe pouco, às vezes, tenha esse controle financeiro. Não crie contas com dinheiro que você ainda não tem. Procure valorizar cada centavo que você faz. Valorize seu tempo. Faça do seu tempo uma máquina de dinheiro. A vida pode te levar de tudo. Ela pode retirar de você tudo aquilo que você tem. Mas aquilo que você vai guardar é a sua experiência. É aquilo que você conseguiu aprender. E até o final da sua vida você vai ter isso. Então, aprenda a lidar com dinheiro. Aprenda a lidar com o tempo. E isso daí eu só reparei quando eu comecei a vender na rua. Ao conversar com outras pessoas que vendem na rua, eu reparei o quanto que elas têm essa mentalidade empreendedora. O vendedor da rua, ele tem que se preparar sempre para o dia de amanhã. Sempre estar preparado para o dia de amanhã é algo muito importante. Eu acredito que se você não tiver esse tipo de pensamento de médio e longo prazo, a vida acaba sendo sempre a sorte, se vai acontecer, tomara que aconteça. Tu coloca sempre na mão da sorte ou na mão de Deus. Só que Deus, ele vai te capacitar para você conseguir fazer, mas ele não vai fazer por você. Então, se capacite, procure. No próprio YouTube tem vários vídeos de estudo de técnicas de venda. Eu, por exemplo, utilizo algumas técnicas. E dentre essas técnicas são efeito manada. Como seria esse efeito manada? Eu, na hora que chego no bar, eu primeiro cumprimento os garçons, cumprimento o gerente, para que as pessoas que estão lá, que ainda não me conhecem, percebam que eu sou bem visto no lugar. Isso é muito importante. E o efeito manada é eu tratar tão bem, mas tão bem a primeira mesa, e fazer com que as outras pessoas ao redor percebam que eu sou bem visto ali. Se eu conseguir fazer a venda nessa primeira mesa, por causa do efeito bom que eu causei nessa primeira mesa, a segunda vai seguir, vai comprar a terceira consequentemente. Mesma maneira no semáforo. Se eu conseguir fazer a primeira venda, tem grande chance de eu conseguir fazer várias vendas depois. Então não desanima se você na primeira não conseguiu fazer a venda. É normal que no começo você ainda não tenha a malícia da rua, a habilidade de se comunicar tão bem, de conversar com as pessoas de uma maneira descontraída. Quem me vê aqui no YouTube pode pensar, nossa, o Bruno é tímido, o Bruno não consegue se comunicar direito. Realmente, eu tenho um pouco de vergonha de falar com a câmera, mas já tenho melhorado em relação a isso daí. Mas no dia a dia eu sou muito brincalhão. Eu gosto de dar risada, eu gosto de abraçar as pessoas que fazem parte do meu dia, né? E eu tenho muito mais amigos do que clientes, porque as pessoas que eu vendo, eu sempre vendo mais de uma vez. E isso é muito legal, essa conexão que eu crio com as pessoas. E hoje eu já nem preciso ficar oferecendo tanto, igual antes. Quando eu chegava na Avenida Itália, por exemplo, que é a avenida onde tem os barzinhos aqui da cidade, onde que eu vendo, eu ia de mesa em mesa oferecendo para todos. Hoje já não acontece tanto isso. Hoje, logo quando eu chego, quem me conhece já me chama, eu vou lá, faço a venda na mesa do lado. Se a pessoa não me conhece, aí eu vou e abordo. Mas caso contrário, eu já nem preciso ficar abordando mais, nem preciso ficar me apresentando, porque as pessoas já conhecem. Então, tem a constância, a consistência de estar em um lugar todos os dias, ou nos dias exatamente que você se propôs a trabalhar. E eu, no caso, na Avenida Itália, por exemplo, eu vendo de quinta a domingo. E as pessoas que estão lá nesses dias, a grande maioria delas já estão acostumadas comigo. Tanto que várias delas mandam mensagem para mim, perguntando se eu vou, né, se eu já estou chegando, porque elas sentem minha falta. Então isso é muito legal. Vender na rua não é um tabu. Você não precisa ter vergonha ou medo do que as pessoas vão pensar.
E isso daí é algo muito primitivo na cabeça de algumas pessoas que ainda acreditam que trabalho é carteira fechada. E no dia de hoje não é mais isso. Hoje você consegue muito bem viver, investir, para se preparar para o futuro, ter uma condição legal na sua casa, trabalhando na rua. Tudo depende da sua dedicação, o quanto que você se propôs a fazer aquilo e o quanto que realmente você quer fazer aquilo. Porque não é só o dinheiro que está envolvido, é o amor por conversar com pessoas. Se você não gosta de conversar com pessoas, eu sugiro que você vá trabalhar numa fábrica ou na parte de dentro de uma empresa que você não precise conversar com as outras pessoas. Só que eu acho isso uma vida não muito feliz, uma vida triste, pra falar a verdade. Porque o legal da vida é você conhecer histórias. Eu vejo cada história, conheço cada tipo de pessoa que me ensina muito. Eu antes não tinha esse tipo de pensamento da pluralidade, de respeitar aquilo que eu não conheço. E hoje, ao conversar com pessoas de tudo quanto é estilo de mentalidade, de cultura, de maneira de ver a vida, eu tenho evoluído em relação a isso daí. Então, se permita conhecer outras histórias, conhecer outras pessoas. Se você passar pelo semáforo e ver alguém vendendo lá, e se der tempo, pergunta para a pessoa o porquê que ela está vendendo, de uma maneira respeitosa, pergunta para ela como que é o dia dela, sabe? É legal, ou pelo menos dê uma boa tarde, uma boa noite para essa pessoa, um bom dia, porque isso faz a diferença na vida de quem está vendendo na rua. Da mesma maneira que eu, quando estou vendendo, eu trato com tanto carinho que a pessoa se sente querida por mim, ela se sente abraçada pela minha maneira de agir. E eu não sou perfeito, galera, eu obviamente tenho muitos erros, eu às vezes acabo, como eu poderia dizer, atencioso demais, porque eu quero ver que a pessoa está feliz perto de mim, sabe? Não só na venda, mas no dia a dia também. E isso daí tem um lado positivo de você se preocupar com o bem-estar da outra pessoa, você querer que a outra pessoa esteja feliz por estar perto de você, mas isso também te traz uma carga emocional muito grande. E não é legal que a gente tenha essa pressão, sabe? Eu acho que tu tem que fluir da maneira natural. Então, galera, o que eu queria poder passar para vocês hoje, em relação à maneira como um vendedor de rua pensa, como que é vender na rua, é que você não precisa ter medo dessa pessoa que vende na rua, que você pode muito bem dar um bom dia, uma boa tarde para ela, perguntar um pouquinho da história dela, se a pessoa te der essa liberdade, e também para quem vende, conta um pouquinho dessa história, se você der tempo, para que aquela outra pessoa gera empatia por você, né? O efeito manada, como eu falei, de você fazer uma venda e quem está perto também querer comprar porque a outra pessoa comprou. A empatia, você falar o seu nome, você contar um pouquinho da sua história, isso gera conexão entre as pessoas. E a base de toda interação humana é conexão, é comunicação. Se você não tiver isso, infelizmente a venda na rua não vai ser tão fácil para você, até mesmo no comércio. Muitas das vezes a gente é não tão bem tratado na hora que vai comprar alguma coisa no comércio, porque a pessoa que está trabalhando lá não teve um treinamento ou não gosta de lidar com pessoas, não gosta de se comunicar. E isso acaba sendo muito triste e infelizmente isso daí acaba revertendo até mesmo na economia, tanto da situação financeira daquele local, quanto do país como um todo. Porque se as pessoas se sentem infelizes ao ir num local para poder comprar, né, se o vendedor se sente feliz e remunerado pela venda que ele está fazendo, as pessoas de fora, né, os gringos no caso, eles acabam vindo mais para o país, porque eles sentem que vão ser melhor recebidos, que eles não vão ser explorados na hora de comprar alguma coisa. Então eu acho isso muito importante, você se colocar no lugar do outro, tanto você sendo um vendedor quanto você sendo um cliente, né? Porque tirando essa questão da venda, todos nós somos seres humanos. Em um momento você está vendendo e no outro momento você está comprando, seja comprando ou vendendo um produto ou comprando e vendendo uma prestação de serviço, porque no final das contas todos nós somos vendedores. Quando você vai fazer amizade com alguém, você está vendendo uma imagem para ela, a imagem de que você é uma pessoa legal e que vale a pena ela querer estar perto de você. Da mesma maneira, quando você vai tentar um relacionamento com alguém, você está vendendo para ela de que você é uma pessoa interessante para estar do lado dela. Então eu acho isso muito importante da gente ter como pensamento, como meta de vida, ser uma pessoa
melhor tanto para contigo quanto para com o outro. Você ser um bom funcionário, isso é importante para que o ambiente por si só evolua, porque se a empresa cresce, você também cresce. Você tem responsabilidade com o horário, né? Tanto trabalhando para você quanto trabalhando para o outro. Isso é importante, isso é essencial para que todo o contexto evolua. Galera, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e se vocês puderem, comentem embaixo, se inscrevam. A gente já chegou aí a 315 mais ou menos inscritos em questão de 20 dias, então o canal está crescendo, e que Deus abençoe vocês.